Brasília, vamos ao vivo com imagens da Itália, cidade de Udine, porque neste momento tem uma grande manifestação pró-Palestina, manifestação essa que acontece no momento em que Itália e Israel se enfrentam pelas eliminatórias da Copa. A Beatriz Poente chega já aqui ao nosso estúdio, no Entre Nós, para trazer outras informações. A gente confere já nas imagens que tem confronto até com os manifestantes, Beatriz. Pois é, imagens ali que mostram um confronto, violência ali, muitos policiais se preparando para conter essas manifestações que começaram antes mesmo do jogo, né? Entre Israel e Itália. Na verdade, é uma partida que começou, já está no primeiro tempo, já há cerca de 40 minutos, mas antes mesmo, horas antes, esses manifestantes já estavam ali ao redor do estádio Friuli para realmente protestar contra essa partida, né, contra a seleção israelense de futebol, antes mesmo dessa partida entre Israel e Itália começar lá em Udine, mas agora a gente tem o jogo já começando e esse protesto aumentou. Cerca de 10 mil pessoas que, de acordo com as autoridades, né, estariam por lá agora acompanhando por esse protesto, e a preocupação é justamente por essa infiltração de grupos violentos, de grupos realmente ali que podem causar danos materiais, que podem interromper essa partida. E o que eles pedem muitas vezes, né, na maioria dos casos, é que a seleção israelense, que Israel seja banido de todas as competições, as principais competições do mundo, Olimpíadas, Copa do Mundo. Esse é um jogo pelas eliminatórias, no caso. Então, realmente, eles pedem ali uma punição para Israel. Assim, um comparativo que eles fazem, inclusive, é em relação à Rússia, né? Como a Rússia foi banida por conta da invasão da Ucrânia, por que Israel continua participando, mesmo tendo essa ofensiva militar muito forte contra Gaza? Informação de momento que a gente traz aqui, justamente esse confronto. A gente vê ali dezenas de policiais, tudo escuro, muita lanterna ali, luz piscando, barreiras ali, inclusive, que foram colocadas também para conter esses manifestantes, e clima de tensão, né? Tudo aponta que é um protesto que começou um pouco mais tranquilo, mas tem ficado violento nas últimas horas. A gente vai seguir atualizando, por enquanto, sem informações de feridos ou de presos. A gente, pelas imagens que coloca agora no ar, para a nossa live e também pela Band News TV, vou descrever aqui para quem está só com a gente pela rádio, a gente não tem nesse momento nas imagens ao vivo um confronto com manifestantes. A gente tem ali uma barreira grande de muitos policiais, eles com lanternas nas mãos, policiais com capacetes, semelhante ao que seria uma tropa de choque, por exemplo, aqui no Brasil. Lá do outro lado, agora sim a imagem mostra do outro lado, os manifestantes com fogos. A gente vê a imagem de rojões correndo pelo chão, estourando na direção desses policiais que fazem uma barreira. A gente não vê por essas imagens um confronto direto de policiais, né, atirando contra manifestantes, atirando balas de borracha ou gás lacrimogênio, quando normalmente há um embate entre uma tropa de choque e manifestantes. Eles estão afastados, mas a gente vê que estão frente a frente. De um lado, os manifestantes soltando esses rojões pelo solo, pelo chão, e os policiais colocando as lanternas para tentar identificar de que direção eles estão vindo, mas posicionados numa forma de barreira para tentar evitar o avanço desses manifestantes. Você falou que é Udine, rapidamente fui dar uma olhadinha aqui no mapa, o nome da cidade é Udine, né? Não está tão perto, mas só para as pessoas se localizarem, a cidade mais conhecida ali, que estaria mais próximo, é Veneza, no extremo nordeste, né, da Itália, bem na fronteira já. E eu vou só dar um testemunho foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu estive na Itália nas minhas férias agora, tem cerca de 15 dias, eu retornei das férias, e me chamou a atenção de forma muito grande o tanto de bandeira palestina que a gente vê nas sacadas, nas ruas, inclusive numa das cidades que eu estava, de repente, 10 horas da noite, a gente começou a escutar gritos. Vamos ver o que é isso, porque parecia uma manifestação de estudantes. A gente seguiu para acompanhar, era uma manifestação de universitários, era uma manifestação pró-Palestina. Então, é muito forte o sentimento na Itália, e isso ficou muito claro em várias das cidades que eu visitei.
desse sentimento pró-Palestina, desse sentimento de condenar Israel e de condenar o que eles também consideram um genocídio na faixa de Gaza. Isso foi muito marcante para mim. E agora você vem com essas informações. E a gente acompanha isso também, quando a gente fala de vários protestos pró-Palestina que a gente acompanhou nas últimas semanas, nos últimos meses, inclusive. A gente teve Reino Unido, Alemanha, muitos lugares, mas a Itália sempre era um local que sempre estava com protestos pró-Palestina, inclusive protestos muito grandes, inclusive fazendo até uma pressão interna para a primeira-ministra, a Giorgia Meloni, fazer o reconhecimento do Estado palestino. A gente acompanhou isso também um pouco antes da Assembleia Geral da ONU, que a gente teve ali Reino Unido reconhecendo, a França reconhecendo, e houve uma pressão também dos italianos para que isso acontecesse, mas isso não foi feito, até porque ela é muito próxima do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, mas a população ali, como a gente acompanha, tem realmente um sentimento muito forte em relação a Israel, a essa ocupação, essa invasão militar que Israel fez em Gaza, e mesmo com o acordo de cessar-fogo agora, com os reféns em casa, com a interrupção dos ataques, eles seguem ali nas ruas pedindo também por um Estado palestino, e por isso esse confronto. E um jogo de futebol, né? Uma partida de futebol, a gente sempre fala que esporte e política acabam se misturando muitas vezes, e nesse caso a gente vê isso com os próprios olhos ali, vários policiais indo ali agora de encontro esses manifestantes que estão jogando rojões e fogos de artifício. Isso tudo acontece em volta do estádio, inclusive o jogo tá acontecendo, tá rolando. A partida agora está no intervalo, tá 1-0 para a Itália essa partida. É uma partida que deve levar a Itália para a classificação e não classificação de Israel. Mas há uma cobrança, como disse a Beatriz, para até a exclusão de Israel de competições da FIFA. Afinal de contas, essa é uma competição da FIFA que está aí classificando as seleções para a próxima Copa do Mundo, que acontece nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E agora a gente viu claramente pelas imagens manifestantes atirando pedras, atacando os policiais, alguns encapuzados, outros não, e a partir desse momento, então, começou a marcha dessa tropa, desse grande cordão de policiais enfileirados, marchando, chegaram a correr na direção dos manifestantes, aí sim, para tentar dispersar esse movimento. Bom, e ainda sobre o noticiário internacional, Israel acaba de confirmar que a Cruz Vermelha recebeu agora há pouco mais 4 caixões com reféns do Hamas, que a gente estava acompanhando, aí existe a expectativa da entrega desses 4 corpos, agora a confirmação do governo israelense de que 4 corpos foram entregues agora à Cruz Vermelha, e esses corpos sendo levados já para Israel. Pois é, como a gente falou mais cedo, essa expectativa, né, de chegada de mais 4 caixões, mas o número que ainda seria verificado, agora esses corpos serão analisados ali e vamos entender e fazer a identificação se realmente esses corpos eram de reféns que estavam sob o poder do Hamas. Então todo esse trabalho, essa força-tarefa está sendo feita agora. 2 corpos, a gente trouxe aqui mais cedo, já foram identificados. Temos agora mais 4 e esses 2 de ontem que ainda estão passando por esse trabalho. Então, 6 corpos para essa identificação e mais 20 corpos que ainda faltam. 22. 20 porque 2 identificados, 6 ainda não identificados. Exato. Bom, tem que confirmar se nesses 4 entregues agora são 4 exatamente. A mesmo. grande questão se esses corpos são realmente de reféns que estavam com o Hamas, essa confirmação que é o ponto mais importante, e mais 20 corpos que ainda estariam desaparecidos de acordo com o Hamas. E fica a dúvida, né, se o Hamas tem esses corpos e não está entregando, porque é um trunfo para uma outra negociação. Israel já trocou muitos prisioneiros por corpos, por restos mortais, ou se de fato, depois de 2 anos de uma sequência de bombardeios terríveis, se de fato perderam esses corpos, até mesmo qual estado esses corpos estão e onde também, foram né? enterrados, onde exatamente. foram enterrados, se foram enterrados, o estado de partes de pessoas, a gente não tem noção disso, se realmente esses restos mortais, em que condições eles estão também. É isso. Obrigada por ter voltado com essa informação ao vivo aí dessa manifestação na Itália.